Olá a todos. Nós hoje trouxemos do livro Alerta de Joana de Ângeles, com a psicografia do Divaldo, um tema que fala sobre a apatia. Ela nos diz: se a atitude violenta, precipitada, pode levar a desastres de consequências lamentáveis, a apatia é sempre um fator de desconcerto, de atraso na máquina do progresso. É verdade, né? Se muitas vezes nós podemos tomar atitudes precipitadas, intempestivas, que nos falta o equilíbrio ali e agimos com total descontrole, isso pode levar ali a consequências muito difíceis, né? Quando não refletimos, não pensamos no que estamos fazendo, nos deixamos levar ali pelo calor do momento. Então, se de um lado isso não é saudável, a apatia, né, o desânimo, a falta de vontade, igualmente ali ela é danosa para o nosso dia a dia. Quase sempre, a apatia ela tem origem no programa kármico do espírito em prova, decorrência de graves aflições e erros que não foram necessariamente corrigidos pelo espírito e resumam, né, e têm origem no imo, dentro da nossa alma, como expressão deprimente, paralisante. Então, quantas vezes trazemos essa apatia, essa falta de vontade, até de um passado, de vidas passadas, em que negligenciamos ali a atitude, em que fomos omissos até, né, deixando que as coisas acontecessem. Enfim, uma série de situações que podem, nessa existência agora, nos levar a uma existência em que nós vamos ter que desenvolver de uma maneira mais intensa a vontade, a iniciativa, o poder de decisão, saindo ali daquela situação de comodismo, de letargia, em que por vezes podemos nos encontrar. O apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Vejam, alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Então é aquele que não enfrenta, que se alimenta ali de medos, de receios, já imagina ali os cenários mais complicados em que ele se vê derrotado, em que ele se vê sem força. E esse pensamento ele é tão intenso que a pessoa de fato ela fica ali sem força porque ela alimentou, né? Porque ela, receando ali enfrentar o problema, ela vai atribuindo a si mesma uma fraqueza que na verdade não deveria existir. Então, por isso que fala que o apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. E a vida tem mostrado tantas situações em que temos tanto medo, tanto receio, imaginamos tantas coisas que depois elas nem chegam a acontecer. Mas evitamos situações que poderiam ser ali de grande aprendizado, de grande valia para o nosso crescimento. O apático encontra-se em processo de evolução com o objetivo de vencer as injunções penosas, devendo investir grandes esforços por superá-las. Então, o nosso propósito nessa vida é vencer, é lutar, é conquistar, não ali nos deixarmos levar, paralisar pelo medo, pela falta de iniciativa. No estado de debilidade de forças a que se entrega e no qual se deixa paralisar, aprisionado nas teias da indolência, da preguiça, ele deve e pode romper todos os vínculos e reorganizar-se iniciando o esforço, a princípio mentalmente, para depois tomarem ações a programática a que se deve submeter, engajando-se no compromisso reabilitador. Então ela fala que muitas vezes nós nos deixamos paralisar. Parece ser um contrassenso isso. Poxa, mas como eu me deixo paralisar? Mas ela vai falar um pouco depois que em tudo que a gente toma decisão na vida existe um ganho. Porque na medida em que eu me deixo paralisar, eu fujo do problema. Como se eu dissesse para o mundo, eu não sou capaz, eu não consigo, né? Como dizem em Minas, eu não dou conta, né? E a gente acaba ali não agindo. Então ela fala que a princípio isso deve ser um processo mental, ou seja, por isso que é tão importante a gente estar falando sobre isso, ler, né, refletir, para que percebendo a razão que vem essa preguiça, essa falta de vontade, tendo a consciência do mal que isso nos faz, aí sim a gente começa a tomar as decisões, as atitudes.
Por isso que ela fala, iniciando o esforço a princípio mentalmente, para depois ali tomarem ações, né, o programa que a gente quer seguir. Facilmente aquele que padece a constrição da apatia acomoda-se a essa situação e, apesar de penosa, constitui-lhe uma forma de bem-estar que leva à inércia ao desequilíbrio. É o que falamos agora há pouco, né? Por que isso traz um bem-estar? Porque a pessoa criamos uma ilusão de que não enfrentando, não tomando uma atitude, não agindo, não iniciando ali um trabalho, aquilo vai nos proteger da vida, aquilo vai ali nos eximir de um sofrimento, de uma decepção. E mal sabemos que essas experiências podem até ser muito difíceis, mas lá na frente a gente olha para trás e fala, poxa, eu estou mais forte, eu estou mais experiente, a minha visão da vida ampliou-se um pouco. Enfim, né, nós não devemos e nem podemos fugir, mas pedirmos sempre a Deus que nos ampare, que nos auxilie, que nos assista, que nos dê a sabedoria, que nos ajude a termos a força necessária. Aliás, há uma frase no Evangelho em que os Espíritos dizem: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Vejam esse "se" aí no meio. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então nós temos que querer, nós temos que dar o primeiro passo. E se por acaso as coisas não caminham no início, não desanimemos, né? Tentemos ali outras vezes. A gente lembra ali de Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada. Ele fez mais de 1000 tentativas antes de chegar ali nessa descoberta que foi extremamente importante para a humanidade. E ele, ao invés de pensar, poxa, eu tentei 999 vezes e não deu certo, ele falava para si mesmo, eu sei que 999 opções não são a que eu busco. Vejam como muda o olhar, como muda o prisma. Não são 999 frustrações, mas ele sabe que aquelas 999 vezes que ele tentou não são aquilo que ele procurava. Então, dando um exemplo bastante interessante de persistência, de saber qual é o propósito da vida dele. Isso parece simples, mas a gente tem que ter um propósito na vida, a gente tem que ter um ideal, a gente tem que ter nossos sonhos, porque a nossa fé, a fé na vida, a fé em Deus, a fé em si mesmo, porque isso é um combustível que nos alimenta, que nos impulsiona. Ele diz ainda, vida é ação, ação é movimento a ser empreendido para o bem e o progresso, de cujo esforço resultam as conquistas que impulsionam uma felicidade. Elimina do teu vocabulário frases pessimistas habituais, substituindo-as por equivalentes ideais. Então, ela nos recomenda. Elimina algumas frases como, por exemplo, não posso, não suporto mais, desisto. Porque à medida que a gente vai repetindo essas frases ou que vai alimentando no nosso pensamento, isso vai como incorporando ali ao nosso dia a dia, né? Como alguns autores falam, isso vai cristalizando. Então nós devemos evitar essas frases, eu não posso, eu não suporto mais, eu desisto. Ela diz, faze uma mudança na paisagem mental, corrija por outras, ou seja, substitua por outras como tudo posso quando eu quero. Eu suporto tudo quanto é para o meu bem. Ou prosseguirei ao preço do sacrifício para a vitória que eu persigo. Então vejam que são frases ali positivas, né? Tudo posso quando eu quero. Então, quando, ao invés de falarmos eu não aguento, falo não, eu posso quando eu quero, quando a minha vontade ela é firme, ela é decidida, ela é persistente. Suporto tudo quanto é para o meu bem. A gente começa a fazer alguma coisa, aquilo dá trabalho, a gente fala, não, deixa para amanhã, deixa para depois, o ano que vem, quando eu estiver mais maduro. Aí quando a gente está mais maduro na vida, né, lá na fase já de maior experiência, a gente fala, não, isso aqui é para os mais jovens, enfim.
né? Então a gente tem que pensar o que eu posso fazer neste momento, o que eu posso fazer no dia de hoje. O homem transita pelos caminhos que elege, nos quais ele se compraz. A apatia é uma doença da alma que a todos cumpre combater com as melhores disposições. Na luta competitiva da vida terrestre não há lugar para o apático. E todos nós, todos, sem exceção, nascemos com essa capacidade de vencermos as dificuldades que nós trazemos. Todos nós. Temos ali uma religião que nos esclarece, temos o nosso espírito protetor, o anjo da guarda, temos a companhia, o amor do Cristo, de Deus, temos ali muitas vezes uma família, amigos, enfim, os livros que nos esclarecem. Então temos as ferramentas ao nosso redor, né? Mas a gente tem que pegar nelas, tem que pegar na enxada e pacientemente ali fazermos um pouco a cada dia. E não temos a pretensão de fazer tudo num dia só. Aliás, tem uma frase que fala sobre isso. É melhor fazermos um pouco a cada dia, persistentemente, do que queremos fazer tudo em um dia só. Então, receando o trabalho bendito ou fugindo dele mediante mecanismos de evasão inconsciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade, procurando inspirar compaixão antes que despertar e motivar o amor. Então vejam que nós vamos ali tentando com a nossa atitude de inércia, de acomodação, despertarmos a piedade dos outros. Como se os outros olhassem para nós, não, ele é doente, ele não está bem, ele é incapaz. E nós, claro, há alguns momentos que nós nos sentimos assim, mas isso não pode se tornar ali uma rotina, um comportamento, um hábito, né? Então nós temos que despertar não a piedade dos outros, porque as pessoas têm pena de nós, né? Mas conquistarmos pela nossa atitude, né, o respeito, o amor, o afeto. Mas para isso, cada um, nós precisamos nos respeitar, porque quando nós abdicamos do direito de tomar uma atitude, de tentar, de decidir, quando nós ali nos aprisionamos nessa preguiça, nessa apatia, nós estamos nos desrespeitando. Então nós temos que cultivar ali o autorrespeito para que as pessoas também nos respeitem, né? Então, se ajudar, como o Evangelho fala, ajuda-te e o céu te ajudará, isso é respeitar a si mesmo. Nos estados apáticos, dão-se início a processos de auto-obsessão. Vejam que importante. Esses estados de apatia, nós abrimos brecha, não só para influências externas de espíritos ali, mas nós, ainda que não tenha nenhuma influência externa, nós podemos criar um processo de auto-obsessão, em que nós mesmos, né, nos martirizamos, nos crucificamos, nós neutralizamos as nossas próprias forças. Então, nesses estados apáticos, dão-se início ao processo de auto-obsessão, quando da submissão obsessiva a espíritos inconsequentes, que se comprazem em explorar psíquica, emocional e organicamente os que se lhe fazem vítimas espontâneas. Então, deixando ali essa vontade, não tentando, nós deixamos ali o campo aberto para espíritos que vão estimular aquilo, que vão nos bombardear ali no pensamento. Não, você não consegue mesmo, você só dá trabalho para os outros, você é incapaz. Então, muito cuidado quando esses pensamentos se tornarem persistentes. Façamos a nossa prece, façamos o Evangelho, façamos como ela recomendou agora há pouco, modifiquemos não só aquilo que a gente fala, mas modifiquemos os nossos pensamentos por outros positivos, falando, escrevendo, lendo, para que isso gradativamente, esses pensamentos positivos se tornem ali uma constante na nossa vida. E para finalizar, ela diz, ora, né, faça a prece, vença o adversário sutil que em ti procura alojamento, utilizando-se de justificativas que são falsas. A lei do trabalho é impositivo das leis naturais que
que promovem o progresso, que fomentam a vida. Não é por outra razão que a tradição evangélica nos informa: ajuda-te e o céu te ajudará, convidando-nos à luta contra a apatia e os seus sequazes, que se fazem conhecidos como desencanto, depressão, cansaço e equivalentes. Então vejam que há situações ali de cansaço, de depressão, de desencanto, que tem a sua origem nessa apatia, nessa falta de vontade, nessa inércia. Que se trazemos isso dessa ou do passado, ele nos fala: lute, confia, ora, dê o primeiro passo, seja persistente, não desanime. Como te foi dito, ajuda-te e o céu te ajudará. Busca e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, como nos diz o Evangelho. Que Deus nos ampare e que possamos pedir a Ele a força, a lucidez, desenvolvendo dentro de nós essa vontade que há de nos levar ali para o crescimento, para o equilíbrio e, consequentemente, para momentos de mais alegria, de mais serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Saudações a todos. Vamos retomar então algumas características das obsessões que estávamos buscando no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, em que nós vimos ali determinados detalhes, determinadas situações que nos foram trazidas, analisadas por ele, né? E vamos ver agora obsessão infantil. Lembrando que o Manuel Filomeno de Miranda lidou com a obsessão e com os trabalhos de desobsessão por muito tempo. E ele especializou-se muito nesse tipo de distúrbio, né? Nesses conflitos obsessivos pelos quais podemos nos enveredar, né? Se não houver muito cuidado, muito direcionamento dos nossos pensamentos, das nossas emoções, sem pensarmos então naquelas obsessões mais ferrenhas, até que chegam a casos muito mais graves, né? Mas para hoje nós vamos ver obsessão infantil, porque é muito comum a criança já apresentar quadros obsessivos, que devem ser percebidos pelos pais para que busquem ali o encaminhamento necessário para que se melhore, erradique ou que pelo menos atenue esses quadros, né? Então vamos ver o que ele nos traz. Dentre as graves perturbações de origem espiritual, a que afeta a infância apresenta-se mais constrangedora e terrivelmente dolorosa. A infância é o período de recomeço que inspira ternura, ao mesmo tempo que desperta o desejo de proteção em natural defesa da sua fragilidade. Então, a infância abençoada, né, na Terra, em que há aquele retorno desses espíritos que são designados por Deus para que venham compor ali aqueles que estarão bem próximos a nós, né, compondo ali a família, uns como pais, outros como os irmãos, enfim, e vamos compondo a família e a infância, esse período abençoado em que o espírito ainda se recorda de muitas coisas vivenciadas no plano espiritual. Daí a importância de se encaminhar, de se conduzir, de não se perder esses anos tão importantes da infância, em que o espírito retorna e enquanto naquele corpo ainda em desenvolvimento, justamente por esses anos de infância que aqui na Terra nós temos,
ele está muito mais aberto às orientações, né? À educação. Então, é o momento do encaminhamento, é o melhor momento, porque isso pode se dar durante a vida, mas o melhor momento é a infância e não pode ser desperdiçado, né? Ao mesmo tempo, é o momento também que pode aflorar determinados sentimentos, daí a necessidade de um encaminhamento adequado. Então ele continua: a criança, na sua atual inexperiência, proporciona alegria, ressumando encantamento em bem-estar. E essa alegria da criança, nesse período da infância, é muito bem-vinda, porque aqueles pais, mesmo que eles estejam ali trazendo para o seio da vida deles um espírito com quem já tiveram dificuldades no passado, mas ele retorna como um bebezinho, né? Então, aquele encantamento da criança já é um tempo muito especial para que esse pai ame ou até aprenda a amar, dependendo do que ocorreu lá atrás, né? Ou até aprenda a amar aquele serzinho que está tão frágil em seus braços. Então, a infância na Terra é um período abençoado e necessário. Em mundos adiantados, em que já não existe o mal, né? Nós vemos que a infância é muito curta, é um tempo bem rápido de desenvolvimento dos órgãos que se dá num tempo muito menor. Por quê? Porque não há necessidade desse período um pouco mais extenso que temos aqui, né? Então, são as necessidades. Sob esse ponto de vista, aliás, Jesus tomou a infância, né, como modelo de pureza, de inocência, referindo-se naturalmente ao sono momentâneo que experimenta o espírito sob o anestésico da reencarnação. Sob esse ponto de vista, trata-se de um ser com múltiplas realizações em outras investiduras carnais que retorna para recomeçar, reparar, aprender, conquistar a vida. Como consequência, os atos reprocháveis e indignos, os dramas gerados e os crimes praticados, os valores de enobrecimento, as aquisições relevantes prosseguem, pesando na economia evolutiva do espírito em processo de crescimento que reinicia o curso que a morte interrompeu anteriormente, mantendo, porém, a carga desses compromissos positivos e negativos. Então, os dramas gerados, os crimes praticados e também os valores, né? Tudo volta com aquele espírito reencarnante e faz parte ali da sua personalidade. Adormecida a memória na névoa carnal, então é um período de preparo para esse espírito. Se ele já adentrasse dentro das nossas condições, que ainda devemos e estamos no mundo de provas e expiações em transição para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, portanto, ainda com muitas e muitas dificuldades, ainda vivendo muito mais César do que Cristo, né? Portanto, a infância é muito importante, por isso que a memória vem adormecida na névoa carnal, né? Eu disse há pouco que a recordação está mais presente na infância, recordações de coisas básicas, né? Nós temos relatos, cada um conhece um relato, né? De uma criança que, quando chorava à noite, chamava pelos pais, ou pela mãe, ou pelo pai, né? E quando vinha ali o pai ou a mãe, não me lembro agora ali da situação, a criança dizia: não, não, eu quero meu pai, ou então eu quero a minha mãe, porque não reconhecia naquele que estava ali, quando ela voltava ao corpo ali chorando, ela não reconhecia os pais daquela encarnação. Por estar muito vivo,
ainda determinadas lembranças, né? Mas mesmo assim, é uma lembrança sutil, em alguns casos até mais perceptível, mas é sutil, não se lembra de detalhes, é um sentimento, né? Por quê? A encarnação ela traz justamente essa bênção do esquecimento para que consigamos dar conta junto a todos aqueles que a vida coloca no nosso caminho. Então, adormecida a memória na névoa carnal, não se dissipou a responsabilidade dos erros que atraem magneticamente aqueles espíritos que lhe padeceram as diatribes e as injunções desrespeitosas. Igualmente equivocados, permanecendo na erraticidade inferior, mantêm os desvistosos propósitos de desforço, que é vingança, né? Da cobrança tormentosa, envergando a indumentária moral de verdugos que se comprazem em impor as suas tenazes de perversidade, dando prosseguimento às obsessões. Então, aqueles que já se encontravam emaranhados em obsessões, né? Ligados a mentes que perseguiam num processo de vingança e retornam ao corpo carnal, tendo a proteção do corpo carnal, né? Que é sempre uma proteção. Estavam lá em situações dificílimas no plano espiritual, reencarnam, têm a bênção do esquecimento, portanto, mais possibilidades de melhorar o seu campo mental, diminuindo a ação desses espíritos que lhe perseguiam no plano espiritual. Mas o que acaba acontecendo é que esses espíritos identificam pelo padrão vibratório, por essa ligação que se fez por situações vividas no passado, por essa ligação, o encarnado é identificado, mesmo naquele corpinho, ele é identificado e pode já dar um início a uma continuidade de uma obsessão que já estava instalada. Da infância, porque destituídos das autodefesas que a prece e a vigilância, as boas ações e o arrependimento propiciam, permanece, no entanto, o apoio dos benfeitores e guias espirituais que se submetem às leis de causa e efeito, acompanhando os processos reparadores e interferindo somente quando as circunstâncias assim o permitirem. Então, os benfeitores amigos, eles têm um raio de ação para proteger aquela criança até o ponto que eles podem interferir, porque essa criança, ela não tem a benção da prece feita por ela, a bênção da meditação, a bênção do arrependimento no imo do coração e a busca da mudança. Ela não tem isso ainda dentro dela por ser uma criança, mas ela tem uma proteção daqueles que, obedecendo ali às leis de causa e efeito, acompanham esses processos, mas dentro das leis de causa e efeito, ou seja, só agindo dentro do que lhes é possível. Né? Entendamos bem isso. De início, pela lei, do que é permitido pela lei que vem de Deus. Né? De início, esses adversários desencarnados acompanham a criança e se apresentam espiritualmente no momento do parcial desprendimento pelo sono, fazendo-a recordar os crimes, ante o que recua para o corpo sob pesadelos terríveis, aos gritos e tremores que irão instalando as fixações doentias, através das quais as futuras agressões se tornam obsessões cruéis. Então, é importante ali essa atenção dos pais, ao colocar a criança para adormecer, né, à noite, ali quando ela vai fazer aquele sono mais longo, fazer junto dela, independente dela estar acordada ou não, porque não é o bebezinho
que vai ouvir é o espírito que encarnou naquele corpinho. Então, é importante que se faça o trecho de uma leitura do Evangelho, uma página confortadora, né? Esclarecedora e sempre preparar essa criança para o sono através dessa leitura, desse carinho, dessa vibração de amor emanada. Essa vibração, essa leitura, esse amor acaba por alcançar a esses espíritos que estão aguardando o desprendimento desta alma, né, para poder insuflar neles ali as recordações das situações que eles criaram no passado, para que eles retornem ao corpo sentindo-se culpados e com isso, então, atrapalhando a sua desenvoltura, né? Atrapalhando ali aquela alegria tão especial, tão peculiar na criança. Embora o cérebro infantil não registre os fatos evocados espírito a espírito, distúrbios nervosos se instalam, abalando os equipamentos delicados da usina mental, favorecendo o campo a fim de que se instalem processos de alucinação, de vampirismo, de subjugação. Nesse período ocorrem as incorporações, que além de danosas ao psiquismo infantil, também abalam a estrutura orgânica, facultando o campo à instalação de diversas enfermidades. A criança obsediada apresenta comportamento doentio, incontrolável, variando desde os estados depressivos e de inapetência aos de agressividade e violência, mordendo, golpeando, arrebentando tudo e tentando autodestruir-se. A sanha do adversário, ao invés de ser aplacada ante o sofrimento do seu antigo inimigo, mais aumenta, sentindo-se dominador na situação vexatória. É evidente que os pais e demais familiares que padecem da injunção aflitiva estão incursos na problemática que ora defrontam nos seus efeitos, convidados à reparação pessoal e ao socorro daquele que se encontra em maior envolvimento, portanto com a dívida mais pesada. Então, excetuando-se aquelas encarnações feitas por amor, por desprendimento, em que alguém possa rogar a Deus a oportunidade de estar junto de um espírito que traga ali grandes lutas, a grande maioria está junto dessas grandes lutas porque fez parte das situações, dos dramas vividos lá atrás. E trazemos então essa responsabilidade, né? Faz-se necessária a paciência evangélica revestida de amor para com ambos os litigantes, orando-se pelo perseguidor, assim como pelo perseguido, envolvendo-os em ondas de ternura que impedem as vibrações viciosas que danificam o equilíbrio do paciente. Por outro lado, os novos algozes tentam esgotar as energias daqueles que protegem as suas vítimas. Tomarmos muito cuidado para não nos cansarmos, não nos irritarmos, porque essa atuação vai para aqueles que estão buscando ajudar. Então, muitas vezes, há até uma rejeição, aquele filho, porque estamos vendo as crianças, né? Então, aquele filho rejeita aqueles pais, muito por influência destes que não querem que esses pais manifestem amor, sentindo-se ali magoados, cansados, com essa ingratidão, digamos, né? Mas não nos esqueçamos que pode estar um quadro muito doloroso por trás de tudo isso. Então, quando aquela criança estiver mais ali, com aquele olhar penetrante de ódio em relação a nós, em relação àquele pai, àquela mãe, é a hora de aconchegarmos. Neste quadro tormentoso de obsessão, por outro lado, os novos algozes tentam esgotar
as energias daqueles que protegem as suas vítimas, irritando-os, provocando reações inesperadas e grosseiras em relação ao enfermo da alma, de modo a desanimá-los. Nesse quadro tormentoso de obsessão, a bioenergia desempenha uma função terapêutica relevante por envolver o doente em vibrações de bem-estar, de harmonia, que impedem as descargas magnéticas perniciosas de os alcançar. A constância que o amor oferece e a confiança em Deus geram uma psicosfera protetora, diluindo as correntes vibratórias destrutivas e, por fim, alcançando os antagonistas espirituais que terminam rendendo-se à compaixão e à misericórdia. Concomitantemente, o diálogo com os perseguidores nas reuniões especializadas proporciona-lhes esclarecimentos libertadores e contribuição valiosa para que recobrem a paz que lhes faz falta. Diante da criança enferma, apresentando variadas patologias, deve-se pensar na lei de retorno, sem dúvida, que nela imprime os quesitos genéticos propiciadores da reparação dos erros cometidos, mas também a presença dos espíritos em dificuldades morais, insistindo nos propósitos de darem curso às obsessões de longo prazo e de consequências imprevisíveis. Está sendo dito aqui que o olhar para o acolhimento, o atendimento nas situações genéticas que se imprime nesse corpo, né, nesse quadro psíquico, oriundas desse passado, que se dê esse tratamento médico adequado, né, dentro das diversas categorias dessas situações, com as medicações compatíveis, mas que também se reconheça ali a presença desses cobradores do passado. Vigilância e amor, disciplina e bondade devem constituir, entre outras diretrizes de convivência com a infância, as melhores terapêuticas de socorro espiritual e moral. Não nos esqueçamos que é vigilância e amor, disciplina e bondade, porque muitas vezes, quando temos alguém mais frágil ali nos nossos lares, né, acabamos por não educá-lo, não lhe passando disciplina. Estejamos muito atentos a isso. Por fim, como a função do renascimento carnal não é o de sofrimento, mas de educação e de renovação moral, todos aqueles que se encontram endividados perante os divinos códigos recebem equipamentos espirituais para a reparação e a autoiluminação. Ou seja, todos reencarnamos com condições da busca da melhoria. Fiquem essas reflexões, esse aprendizado, que fiquemos em paz.